1822. Um nome novo ecoa. Independência. Na superfície, festas e bandeiras. Nas praças, discursos que exaltam um futuro comum. Mas por trás da imagem pública, em corredores abafados, em salas fechadas, algo mais antigo e mais real se mexe. Interesses, medos e redes. Não chamaremos isso de acaso. Chamaremos de plano fantasma. O plano fantasma não surge de um delírio conspiratório, nasce da mecânica do poder em um império nascido às pressas. Depois da proclamação, o país precisava de uma Constituição, e a Assembleia Constituinte, instalada em 17 de abril de 1823, tinha nas mãos o projeto de dar forma jurídica à nova nação. Deputados discutiam limites ao poder do imperador. Na mesma cidade, oficiais ponderavam o que aquelas regras representariam para sua carreira, seus privilégios e seu futuro material. A interseção entre uma assembleia que queria controlar e um exército que temia perder sua influência é o terreno fértil, onde planos silenciosos crescem. Oficiais nas guarnições do Rio de Janeiro não eram meros figurantes, eram homens que sabiam trajetos, guardavam arsenais, conheciam turnos e portas que se fechavam com chave baixa. Para alguns, a Constituição prometida era ameaça ao tipo de poder informal que já possuíam. Nomeações, promoções, a distribuição de favores e o monopólio do uso da força. Assim, entre ordens oficiais e conversas privadas, traçou-se um plano de contingência que, sob aparência logística, tinha finalidade política. Garantir que a mudança constitucional não cairia sobre quem já estava assentado nas estruturas do poder. A arquitetura do plano fantasma era elegante em sua frieza. Em atas, em correspondências e em relatórios, ele podia receber o nome neutro de logística. Nas mesas fechadas, tinha rascunhos de mapas, nomes riscados, horários anotados. A ideia central: ocupar pontos estratégicos da cidade e das tropas, isolar a Assembleia, neutralizar líderes que pudessem comandar resistência, forçar a mão do imperador antes que a carta limitasse suas prerrogativas. Mensageiros atravessavam a Bahia com ordens codificadas, transferências de tropas circulavam sem os mesmos carimbos que justificavam movimentos públicos. Documentos de expediente e relatos posteriores mostram que naqueles dias decisões cruciais eram tomadas por canais paralelos, sem rastro formal. A fagulha visível se acendeu na chamada Noite da Agonia, entre 11 e 12 de novembro de 1823. Na madrugada, Dei Pedro I ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte. Tropas foram mobilizadas nas ruas do Rio. Deputados foram intimidados, presos e, em vários casos, expulsos do país. O ato público, a dissolução, foi apenas o lado exposto de uma operação que tivera preparação por trás das cortinas, movimentação de unidades, ordens verbais para evitar papeladas, a utilização de homens acostumados a obedecer sem questionar. A ruptura atingiu de forma direta figuras-chave e reconfigurou o processo constitucional. Entre os alvos mais visíveis esteve José Bonifácio de Andrada e Silva, figura central do esforço pela independência e conselheiro próximo ao imperador. Bonifácio, que ocupava posição de enorme influência, foi alvo de acusações e acabou sendo preso e exilado, um episódio que serviu como demonstração de força. Eliminar um líder é, ao mesmo tempo, neutralizar sua rede e mandar uma mensagem clara aos demais. Há registros contemporâneos que descrevem sua detenção e posterior remoção como parte do choque planejado que se abateu sobre a Assembleia e seus aliados. Mas quem puxou as cordas? A verdade não cabe num único nome. Havia ministros que viam na manutenção da autoridade imperial a condição de sua própria sobrevivência política. Havia políticos que preferiam o atalho da conciliação com o trono a um processo incerto. Havia oficiais que aceitaram operar como força de choque. E havia ainda homens do próprio aparelho do Estado que, por comando ou conveniência, executaram ordens sem deixar rastro. Relatos posteriores, memórias e fragmentos de diários apontam para uma rede dispersa, com nós em gabinetes, quartéis e casas particulares.
uma rede suficiente para criar o efeito desejado, medo e silêncio. A operação não buscava necessariamente um golpe total, sua eficácia estava em algo mais sutil: sufocar vozes, exilar opositores e criar condições para que uma nova carta fosse outorgada em termos favoráveis ao imperador. E foi isso que ocorreu. Em março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição do Império, um documento redigido por um Conselho de Estado nomeado após a dissolução e que incorporou, de forma explícita, o poder moderador, uma inovação que colocou nas mãos do imperador um instrumento capaz de resolver impasses e intervir nos outros poderes. A outorga confirmou que a manobra havia triunfado. A norma constitucional passou a refletir interesses que não tinham sido legíveis na Assembleia Livre. Os vestígios deixados à sua passagem são paradoxais: abundância de documentos e, ao mesmo tempo, lacunas cirurgicamente abertas. Há atas, jornais, cartas e relatórios, e junto com eles, páginas em branco, viagens oficiais com destino desconhecido, memórias familiares que terminam bruscamente. Em alguns arquivos há rasuras, em outros, relatos referem-se a ordens verbais que não constam em papel, escolhas deliberadas para proteger operadores e criar uma narrativa pública limpa. Esse vácuo documental não é simplesmente ausência de prova, é indicativo de uma prática política que sabia trabalhar na sombra para preservar sua legitimidade quando necessário. As consequências foram práticas e duradouras. O poder moderador abriu espaço para centralizar decisões e proteger a monarquia de embates legislativos que pudessem fragilizar seus interesses. Para os conspiradores, a operação produziu vantagens imediatas: recomposição de posições, recompensas, nomeações. Para a nação, deixou uma Constituição que, ainda que moderna em certos aspectos, nasceu de um processo em que a violência institucional e a intimidação tiveram papel decisivo. A história transformou o episódio em capítulo, dissolução da Constituinte, mas sob o termo seco, pulsa a trama de quem preferiu o silêncio à disputa pública. E há detalhes que parecem saídos de um roteiro: a publicação de artigos inflamados que geraram conflitos nas ruas, episódios em que oficiais portugueses, ainda presentes nas guarnições, foram acusados ou apontados como catalisadores, ataques a cidadãos confundidos com agitadores e a criação, em poucos dias, de um Conselho de Estado que redigiu uma nova carta em tempo recorde, 15 dias segundo alguns relatos, para formalizar a solução política desejada pelo imperador. Esses fragmentos compõem uma lógica: provocar tensão pública, operar pelos subterrâneos e depois apresentar, como remédio perfeito, a solução que já estava desenhada. Pense por um momento no que isso significa: uma independência proclamada aos brados, mas um sistema de poder que sabe usar da militarização, da intimidação e do expediente discreto para esculpir a letra da lei. Uma Constituição que surge não apenas de debates iluminados, mas também de pressão, de silêncio e de exclusão. O plano fantasma, portanto, não é uma metáfora vazia. É a maneira prática pela qual interesses bem instalados asseguraram suas continuidades. As perguntas que ficam são incômodas. Quantos nomes foram rispados de páginas oficiais? Quantas cartas foram queimadas? Quantos episódios foram traduzidos na intimidação de opositores que escolheram o exílio? Há famílias que até hoje procuram documentos e respostas. Há relatos dispersos que sugerem prisões em locais não oficiais e deportações cujo registro formal é parcial. Esses contornos sugerem que a história oficial e a história real se cruzaram de forma violenta e que a versão consolidada da independência convive com sombras que pedem luz. Finalizo com a mesma certeza que inicia este relato. Independência não é apenas um grito em praça pública. Pode ser também um acordo costurado nos quartos fechados, uma vitória selada por promessas e medalhas, e, sobretudo, uma conquista que nem sempre pertence aos que a proclamaram com o coração. O plano fantasma repousa entre páginas oficiais e lacunas, aguardando que olhos curiosos e historiadores determinados
abram arquivos e mapeiem aquilo que foi movido à meia-noite, porque onde houver silêncio, haverá sempre vozes esperando para serem finalmente ouvidas.